Agora, Mari, a gente queria também tocar num assunto bem delicado para o nosso país, que é o cadastro ambiental rural, né? O Ministério da Gestão e Inovação afirmou que pretende levar, né, esse tema para a COP também, porque, pelo que a gente tem acompanhado, poucos estados têm um cadastro efetivo mesmo hoje, né? Pois é, e aí uma coisa se conecta à outra, né? Pra gente explicar muito rapidamente. Cadastro ambiental rural é esse cadastro que o produtor rural precisa, então, fazer uma autodeclaração sobre onde está a propriedade dele, quais são os limites. Então, para isso tem georreferenciamento e aí tem, então, geração de dados. E é por isso que o cadastro ambiental rural está no MGI, pelo menos neste governo, desde que Lula assumiu. E essa que é a grande questão, porque o cadastro ambiental rural faz parte, é um grande mecanismo para o Código Florestal, a lei do Código Florestal valer. A lei do Código Florestal, a última versão, a mais recente que a gente tem, é de 2012. Ou seja, tem 13 anos que o Código Florestal podia ser melhor implementado, mas não é, porque o cadastro ambiental rural está parado. Muitos produtores rurais, se não, né, a gente está falando mais de 90% dos produtores rurais fizeram essa autodeclaração, mas não tiveram a devolutiva. Só para a gente ter um comparativo, uma vez eu ouvi de uma fonte, é como o imposto de renda. Se a gente vai lá e declara, depois a gente quer ter o retorno, né? Se está tudo certo, se tem culpa no cartório, se está devendo alguma coisa. Então, para o produtor rural é a mesma coisa. Ele fez essa autodeclaração, ele precisa dessa avaliação agora de retorno. O ponto é esse, está parado porque os dados estão pulverizados. Cada estado, né, essa competência de avaliação dos CARs, que a gente chama, né, é estadual. E aí, por conta de estar pulverizado, não anda. E o MGI, então, quer aproveitar a COP, aproveitar este momento para anunciar algumas mudanças, alguns programas que têm a ver, então, com gestão de dados. Um desses programas é a aceleração do cadastro ambiental rural, então, que tem a ver com a legislação do Código Florestal e, obviamente, então, com a legislação que o Brasil apresenta na COP30. Então, o objetivo, claro, vai ser unificar essas informações, colocar ali uma rede de dados mais nacional, vamos dizer assim, né? E fazer com que alguns estados comecem também a cutucar ali, né, os seus, né, todo mundo que faz parte ali do agro, dos ruralistas, que coloquem em prática também esse pedido do cadastro, né, Mari? Então, é bem por aí. Exatamente, porque é isso. E aí a gente está falando de qualquer produtor rural, pequena, média, grande propriedade, precisa fazer essa declaração para que a gente avance no programa de regularização ambiental. Então, são muitas letrinhas aqui para a gente tentar ser didático muito rapidamente. Quando o produtor rural recebe essa avaliação do CAR, então, se ele estiver correto, ótimo, a vida segue, mas muitos deles precisam fazer alguma adaptação à legislação. Então, o próximo passo é esse Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Então, para o produtor avançar para o PRA, ele precisa ter o retorno do governo estadual. Então, para a gente ter um Brasil regularizado ambientalmente, o que obviamente conversa com a agenda da COP, a gente precisa ter todo esse mecanismo, então, de gestão de dados. E aí foi o que você falou. Uma das propostas, Márcia, é que, de fato, o governo federal, então, tome a frente disso. A gente ainda não sabe se essa avaliação deixa de ser estadual e passa a ser federal, mas a expectativa é que mesmo essa gestão dos dados nacionais passe pelo Ministério da Gestão. Então, a gente vai acompanhar isso. Na sexta-feira, dia 10, o Ministério já deve soltar algumas informações, mas tem uma agenda do MGI aí prevista para a COP dias 11, 12. É claro que a gente vai acompanhar, trazer aqui as informações sobre esse avanço, que é importante porque a gente está falando de legislação brasileira e impacto internacional. Perfeito, Mariana Grilli, obrigada pelas suas informações, sempre muito bem-vinda aqui em Tempo Real com a gente. Até a próxima. E sobre esse assunto a gente chama ainda os nossos comentaristas, o João Belucci e a Luana Tavares. Eu vou começar pela Luana agora. Luana, assim como o que a Mari falou e como a gente viu antes na questão do TFFF, que é o Fundo de Florestas Tropicais, o grande calo é a implementação. São projetos que têm dificuldade ainda de sair do papel e ir para a prática. Né? Pois é, Márcia, esse é sempre o ponto que mais pega, principalmente quando a gente fala em uma ação que envolve outros países, uma ação multilateral, onde você tem
diversos países participando. Óbvio que é uma solução que demonstra, né, que tem efetividade, que pode avançar, mas ainda assim, na hora de implementar, como a gente vê aí, né, questões práticas como cadastro, como a gestão mesmo, né, do dia a dia, elas não são implementadas da melhor forma, elas geram aí uma série de instabilidades ou de inseguranças em relação àqueles que estão realmente cumprindo a lei e aqueles que não estão. Isso gera no país, né? Tanto a gente está falando aqui do microcosmo do cadastro rural, né? E de soluções ambientais que conversam com a COP. Agora, como criar essas soluções resolvendo os problemas que existem na base para que, de fato, a gente consiga implementar. Toda solução, por mais inovadora que ela seja, ela só vai ser realmente efetiva a partir do momento em que a gente entra ali na realidade, entende como as coisas funcionam no campo. A gente teve esse mesmo desafio, Márcia, na época da reforma da Previdência, onde a gente queria ali mapear quantos trabalhadores rurais nós tínhamos no Brasil. E essa autodeclaração aqui que foi mencionada era um instrumento muito importante, mas que se mostrava também muito frágil. Então a gente continua com velhos problemas, tanto o problema consequência, né, no caso a gente ter essa insegurança em relação a esse cadastro, quanto o que gera esse imbróglio, que são questões de gestão. Muitas vezes essas soluções inovadoras não avançam justamente por esses impeditivos. Trabalhar a questão dos gestores públicos, entrar ali para entender realmente na ponta como as coisas funcionam é determinante. Agora a gente vai para o Bruno Pinheiro, que tem uma pergunta para o João Bellucci, né, Bruno? Vamos aqui então chamar ele, que ele vai perguntar para o João. João, eu quero já fazer uma reflexão, porque no Congresso, antes de ser votado dentro do plenário, tem Comissão de Agricultura, de Finanças e Controle. A gente vai continuar com o Bruno Pinheiro, ele está ajustando o sinal dele lá dentro da COP, realmente muitas emissoras, isso vai acontecer, né? Agora, João, o que eu queria também comentar com você é em relação a esse fundo de investimento, 25 bilhões do setor público, né, do governo federal, que pode chegar a 100 bilhões de investidores privados. Você acredita que com a fala de Lula hoje, né, no começo dessa cúpula, e toda essa movimentação da COP30 realmente pode angariar investimentos para esse fundo de outros países? Acredito que pode sim, viu, Márcia? Inclusive esse fundo, esse TFP, salvo o melhor juízo, que é essa sigla das florestas tropicais, vem sendo tratado pelo governo Lula como o grande termômetro para saber se essa COP será um sucesso ou não. E o que é relevante mencionar nesse caso desse fundo é que e existem muitos críticos a esse fundo, principalmente players envolvidos, que em tese são grandes apoiadores da COP30 e de todas as teses lá defendidas, também estão criticando esse fundo, porque em teoria ele é um fundo e qual será o critério para a distribuição desses recursos? É essa que é a grande questão. Eles estão apontando, para onde vai esse recurso? Porque fundos já existem muitos no Brasil com diversos fins, mas o dinheiro vai chegar lá na ponta, que é exemplificada essa questão de centralização excessiva que o governo faz em Brasília, das gestões, que ela cai, essa questão de centralização, justamente nessa questão que mencionávamos do cadastro. Quanto mais centralizado lá em Brasília, menos com o pé na realidade você está. Quando você, sendo uma federação, tem que dar maior autonomia para estados e municípios atuarem, e o governo ser somente uma espécie de centralização protocolar para juntar os cadastros e não se intrometer diretamente na questão de cadastro de cada produtor rural, né, nesse sentido. E agora, com relação ao fundo, está essa grande expectativa e é a grande aposta do governo Lula. Se o fundo for um sucesso, certamente a COP será vendida como um grande sucesso. Agora, se as arrecadações ficarem aquém, aí certamente haverá holofote sobre todos esses players que estão criticando essa solução, porque é uma solução realmente bastante confusa, né? Que a solução para todos os grandes problemas seriam esse fundo e aí fica o tema. Quem vai administrar esses recursos? Quais os critérios para a distribuição? Onde vai ser aplicado? Qual a questão temporal? Isso que não está muito claro. Só criou-se o fundo. Agora, para onde vai o recurso? É isso que está todo mundo querendo saber. É muito dinheiro para não ter alguém ali gerindo, né? A gente sempre sabe como aqui nesse país as coisas funcionam.